Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que este capítulo é a continuação do Sermão do Monte, o sermão escatológico de Jesus, e ele contém ensinamentos importantes sobre a preparação para o reino dos céus, a responsabilidade dos crentes e o juízo final. Então vamos para a estrutura deste capítulo, como que ele está organizado, e ele trata da parábola das 10 virgens, que vai do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 25. Nesta parábola, Jesus vai comparar o reino dos céus com 10 virgens que saíram ao encontro do noivo. 5 eram sábias e 5 eram loucas. As virgens sábias levaram óleo suficiente para suas lâmpadas, enquanto as loucas não trouxeram óleo. Quando o noivo chegou, as virgens loucas pediram óleo, e as sábias que não puderam compartilhar, pois havia risco de faltar para todas. Quando as virgens loucas foram comprar mais óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa, enquanto as outras ficaram de fora. Qual o ensinamento desta parábola? Esta parábola ela vai destacar a importância da prontidão e da preparação espiritual. O chamado à vigilância é essencial, pois o retorno de Cristo será inesperado. A preparação individual é crucial e cada pessoa é responsável por sua própria vida espiritual. Depois, no mesmo capítulo, dos versos 14 ao 30, Jesus vai falar sobre a parábola dos talentos. Ele fala sobre um homem que antes de viajar entregou a seus servos diferentes quantidades de talentos, ou moedas, de acordo com a capacidade de cada um, 5, 2 e 1. Os servos que receberam os 5 e 2 talentos investem e duplicam o que receberam, enquanto que receberam um talento enterra o dinheiro com medo de perder. Quando o Senhor retorna, recompensa os 2 primeiros servos por sua fidelidade e diligência, mas condena o terceiro servo, chamando-o de servo mau e negligente. O que isso nos ensina? Que esta parábola vai enfatizar que devemos usar os dons e recursos que Deus nos deu para seu reino. A produtividade e a responsabilidade devem marcar a vida dos crentes. E a falta de ação ou a procrastinação são inadequadas diante das chances, diante da chamada de Deus. Depois nós vamos para o terceiro ponto desse versículo, que vai do 31 ao 46, onde ele trata sobre o julgamento das nações. Jesus descreve o final dos tempos, quando o Filho do Homem se assentará em seu trono e separará as nações como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ovelhas são os justos, são elogiados por terem alimentado, dado de beber, hospedado e visitado Jesus em necessidade. Enquanto os bodes, que são os ímpios, são condenados por não terem feito isso. Jesus explica que o que foi feito ao menor de seus irmãos foi feito a ele. Acontecimentos de bondade e compaixão são vistos como diretamente ligados ao serviço de Cristo. E este ensinamento dele conclui então com uma poderosa mensagem sobre a importância das ações práticas do amor e bondade. O juízo final não se baseia apenas em filiações religiosas, mas em como tratamos outros, especialmente os necessitados. Então esse capítulo 25 vai destacar que a preparação para o reino de Deus inclui vigilância, responsabilidade e um coração generoso. É um chamado
a ação prática em nossa vida de fé, um lembrete de que nossas escolhas têm consequências eternas. E as aplicações que nós podemos fazer deste versículo para nós, deste capítulo para nós, a primeira é ser vigilante espiritualmente. A história das 10 virgens nos convida a sermos diligentes em nossa vida de oração, meditação e fortalecimento da nossa fé, mantendo-nos prontos para o retorno de Cristo. O uso dos dons e talentos também é uma outra aplicação que esse capítulo nos ensina. Devemos avaliar como estamos utilizando as habilidades e recursos que Deus nos deu. Há espaço para mais ousadia e risco em nosso servir a Deus? Uma terceira aplicação fala sobre a ação social e a caridade. O ensino sobre o julgamento das nações é um chamado à ação. Podemos nos perguntar: onde podemos formar um ministério de auxílio e ajuda aos necessitados em nossa comunidade? Então esse capítulo 25, ele é um poderoso lembrete de que nossa vida cristã deve ser ativa e envolvida e atenta às necessidades dos outros, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações cotidianas. Jesus, ele está aqui concluindo, então, esse sermão do monte com essa cena do juízo final. É lógico que a escatologia deve ser trabalhada como um todo, aqui é apenas um prenúncio, né? E essa escatologia tem que ser tratada em toda a Bíblia, inclusive no Apocalipse, onde os detalhes são apresentados. Mas é importante que você, cristão, saiba da responsabilidade que temos como servos de Deus, como testemunhas dele aqui nessa terra, e testemunharmos dessa verdade para que outras pessoas possam conhecer também este Evangelho. É urgente que nós vivamos e falemos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o fim está chegando. Oremos. Deus e Pai, é com gratidão que nos achegamos na Tua presença para pedir ao Senhor que nos ensine a sermos vigilantes espiritualmente, que possamos usar os nossos dons com sabedoria, todos os dons que o Senhor tem nos dado, seja ele qual for, Pai, se são dons espirituais ou materiais, bem como também despertar em nossos corações o senso de fraternidade, o senso de caridade, de amor ao próximo. Algo que o Senhor abençoe a quem está me ouvindo neste momento. Seja qual for a sua necessidade, o Senhor é o único que pode resolver e restaurar. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.